João 14, no verso 3 que nós lemos, nós encontramos a promessa de Jesus de que ele voltaria. Essa promessa, quando se concretizar, isto é, quando ele voltar, tornará então manifesta a plenitude do reino de Deus. Jesus governará para sempre e ele cumprirá todas as promessas que foram dadas a nós. A nova ordem se estabelecerá e a velha ordem deixará de existir para sempre. A nova terra e o novo céu se estabelecerão para sempre. Eu me lembro sempre quando eu falo disso, daquele cântico, tudo novo se fará. Soprará sobre ti o Espírito Santo. Tudo novo se fará. Muitos se perguntam, quando Jesus virá? Os discípulos fizeram esta pergunta a Jesus. Nós vemos hoje no início de nosso culto. Porém, o que Jesus disse era que somente o Pai sabia o dia e a hora. E ele também afirma aos seus discípulos que a sua vinda será como nos dias de Noé. O que ele quis dizer com isso? Eu queria conversar um pouquinho sobre isso. O que Jesus quis dizer como nos dias de Noé? Esse é o nosso próximo ponto aí, né? Vamos explicar então isso. O significado da afirmação que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Então eu quero ler com vocês Mateus 24, verso 36 ao 39. Essas mesmas palavras se encontram depois em Lucas, depois nós vamos dar uma olhada, mas nós vamos ler Mateus 24, 36 a 39. Diz assim, olha, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Primeiro eu quero deixar claro que Jesus não está falando de um sinal. Aqui tem um sinal, como nos dias de Noé. Não, não é um sinal. Ele não está falando aqui de sinal, para você identificar. Não é bem isso. Ele está falando da forma que ele virá. Ele está falando do modo em que se dará esta volta. Quando o texto nos diz assim, que o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, também não está aqui fazendo uma crítica a esta atitude em si. Muitas vezes a gente já lê o texto tudo negativo, se atacando tudo. Não, não é isso que Jesus está se referindo. Ele está enfatizando, e é isso que eu quero que você entenda, a realidade de que as pessoas nos dias de Noé estavam tão envolvidas em suas ocupações habituais com o plantar e o colher, preocupados com as necessidades mais básicas da vida, o comer, né, e o beber. É disso que ele está falando. E ao mesmo tempo distraídas com os prazeres da vida, com a companhia uns dos outros, casando-se e dando-se em casamento. Não é pecado casar e dar casamento. Jesus não está falando de pecado. Ele está querendo mostrar que eles estavam preocupados com as necessidades da sua vida básica e preocupados sim em desfrutar o prazer da vida. É disso que ele está falando. E o que aconteceu? Eles foram pegos de surpresa pelo dilúvio. Conforme você pode ler no verso 39 que nós lemos. Eles não estavam esperando. É isso que ele está querendo falar. Vai ser como nos dias de Noé. Enquanto eles só estavam preocupados com o alimento, com as necessidades básicas, ou estavam só preocupados também com o prazer da vida que o mundo lhes oferecia, eles não se deram conta. Noé construiu a arca, fechou lá a porta, e aí quando eles menos esperavam veio o dilúvio. Jesus não está fazendo aqui uma referência aos dias violentos de Noé, e eram os dias violentos, e nem a corrupção da humanidade. Ele está assim enfatizando que no dia de sua vinda seremos pegos de surpresa, como foi nos dias de Noé. É isso que ele está querendo dizer. Outros textos, até mesmo nessa passagem aqui de Jesus, ele vai falar a respeito um pouco disso, né, da humanidade corrompida, né? Mas não aqui exatamente.
Paulo também escreve que nos últimos dias o homem seria cada vez mais, né, inimigo de Deus, né, amigo do mal. Então, isso é uma verdade. O homem cada vez mais egoísta, mas o texto aqui não está falando sobre isso. O mesmo acontece com relação à afirmação que a sua volta será como nos dias de Ló. A gente pode ler agora Lucas 17, 28 a 30. Quando você abrir em Lucas 17, você lê os versos anteriores a este, você vai ver que ele está falando exatamente da mesma passagem de Noé. Então, quando a gente vai começar a ler aqui o versículo, no 28, só para você se contextualizar, então está falando assim, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. Ele está fazendo referência ao que aconteceu nos dias de Noé. Se você ler os versículos anteriores, aí você vai poder ver aí, tá bom? Então diz assim, aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. É a mesma coisa. Mas é muito comum nós, pastores, dizermos que o dia da volta de Jesus será como nos dias de Noé ou como nos dias de Ló, fazendo referência à maldade daqueles dias, ao pecado daqueles dias. Será como nos dias de Sodoma, aí já imagina, né, os homens todos, né, fazendo sexos e orgias e tal. Não, o texto não está falando com relação a isso. Está dizendo de serem pegos de surpresa. Você percebe? A ênfase não está no pecado de Sodoma, mas no fato do povo ter sido pego de surpresa. E eles nem citam, no caso aqui, pecado. Ele fala do quê? De eles estarem preocupados com comer, com beber, construindo casas. É a mesma ideia. Eles estão preocupados com as outras coisas. E aí quando Ló e a família saíram, sequer eles esperavam e de repente começou o quê? Uma chuva de fogo sobre a cidade. Foram pegos de surpresa. Então é disso que o texto está falando para nós. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O que é a mesma coisa? Foram pegos de surpresa. Lucas também narra o ensinamento de Jesus a respeito de sua volta, onde a ênfase está no vigiar, para que ao sermos pegos de surpresa estejamos preparados. Lucas 12, no verso 37 ao 40. Jesus vai falar agora sobre isso, muito claro. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Então, já tem um segredo aí para você. Aquele dia que o pessoal fala para você, olha, Jesus vai voltar no dia tal, ano tal. Vai para o churrasco tranquilo que não vai ser esse dia. Beleza? Ele virá numa hora em que não o esperam. Não o esperam. O primeiro ensinamento que nós aprendemos aqui com estes textos que nós lemos é que seremos pegos de surpresa. Então essa ideia de que vou ficar preparado porque você vai ser pego de surpresa. Ele está avisando todo mundo. A questão é que você precisa estar pronto para este momento. Percebe isso? Nós vamos ser pegos de surpresa. Mas que você esteja com a tua lâmpada cheia de óleo para este momento. E a segunda verdade é essa, que nós não podemos viver despreparados. Jesus conta a parábola, eu não vou aqui entrar nela por causa do tempo. Mateus 25, você pode ler depois, das 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. As prudentes estavam com as lâmpadas cheias de óleo, e aí nós sabemos, estavam cheias do Espírito, estavam prontas para a chegada do noivo. O noivo se atrasou, por quê? Para pegar de surpresa. O noivo está atrasado, está todo mundo falando, Jesus, ele está esperando, deixa na hora que ninguém mais achar,
Aí o que aconteceu? As 5 nécias que não encheu a lâmpada perderam o noivo, porque o noivo chegou e elas não estavam preparadas. Esse é o ensino de Jesus para nós, para a sua igreja, para mim e para você. Nós precisamos viver todos os dias firmes na fé. Viver numa obediência plena aos mandamentos de nosso Senhor. Pois nós não sabemos quando Ele virá. Mas Ele virá. Amém? E nós precisamos cultivar então a nossa comunhão com Deus diariamente. Pois Jesus disse, e nós lemos aqui hoje, na abertura, Mateus 24, versículo 12 e 13, eu li para vocês hoje. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas, olha essa palavra que vem agora. Mas, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Aquele que perseverar. E deixa eu falar algo aqui. Agora eu vou entrar num campo aqui teológico. Eu vou falar um negócio que pode me complicar. Eu tenho tentado fazer uma leitura da Bíblia, deixando um pouco de lado as diversas teologias que nos alimentam e que muitas vezes nos ajudaram a construirmos muito daquilo que a gente ensina e prega. Seja ela calvinista, arminista, wesleyana, enfim. E ler a Bíblia pura. E eu tenho falado do Espírito Santo, eu quero entender essas coisas. E eu quero entender de forma que eu consiga unir as palavras, porque eu creio que a Bíblia tem uma unidade, toda ela se encaixa. Porque não há nas palavras de Deus nada que é mentira. Então quando eu me deparo com esse texto, e aí a gente pode entrar naquela questão da perseverança dos santos, aqueles que acreditam que uma vez salvo, estou salvo para sempre, né? E eu fiquei esses tempos meio com a minha cachola nesse conflito aqui, né? E falei, Deus, porque eu mesmo, né? Aliás, eu venho de uma igreja presbiteriana, teologia reformada, por muito tempo eu sempre me encaixei dentro dessas caixas, mas eu tenho tentado ler e pensando muito sobre isso. Deus, mas o que o Senhor quer dizer com isso? Só aquele que perseverar. Quando o Senhor está falando de aquele que perseverar até o fim, que será salvo, o Senhor está falando daqueles que não são salvos? Não. O Senhor está falando para os seus discípulos, considerando que eles estejam salvos. E aí o Senhor está dizendo que é para aquele que perseverar. Por quê? Porque ele precisa permanecer. Aquele que persevera é aquele que já está, não é? Então ele precisa permanecer até o fim. Então quando o Senhor diz isso, o Senhor também está dizendo que aquele que não permanecer até o fim, não será salvo. Aí a minha cachola, né, ficou meio assim, né, problemática, né. Aí eu me deparo também com alguns textos, e eu vou puxar aqui agora a Bíblia aqui para mim não sair. E Hebreus, estou falando isso aqui, gente, não me preparei para isso não, estou numa conversa aberta com vocês, depois vocês vão me expulsar da igreja. Hebreus 6, eu vou ler a partir do versículo 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, então peraí, ele está falando para aqueles que foram iluminados, receberam o quê? Uma ação do Espírito Santo. Iluminados aqui, essa é a ideia. Eles foram iluminados pelo Espírito de Deus, para compreender as verdades de Deus. Aí ele fala assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, está aumentando a categoria aqui da coisa. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então eles foram inseridos na vida com o Espírito Santo. Experimentaram, versículo 5, a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, quer dizer, eles vivenciaram e viveram nessa relação com Deus plena. Aí versículo 6, aí complicou. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Ele não está falando só de alguém que ouviu a palavra, como no caso que Jesus
fala da semeadura, as sementes foram lançadas, nós tínhamos 4 terrenos, um terreno que frutificou, vida pá, todo, os 3 outros terrenos não deu resultado. Por quê? Porque o próprio terreno, pedrão, não nasceu nada na pedra, morreu, o outro terreno caiu, ela começou a crescer, mas o terreno era meio pedregulhoso e tal, e a coisa não tinha muita alimento, sustentação, morreu, e no outro cresceu tudo, só que aí os espinhos, as coisas que estavam do lado, que se referindo ao mundo e tal, né, que foi abraçando, ele preferiu ficar abraçado com os espinhos, vamos dizer assim, né, com aquilo que era, e morreu também. Só uma deu. Ele não está falando desse tipo de vida que conheceu o Evangelho, ouviu, simpatizou-se com o Evangelho, andou ali junto, mas sempre teve meio dividido com o mundo ou com coisas assim. Ele está falando de alguém que participou dos dons, participou da vida com Deus, teve uma relação profunda com Deus, mas que apostatou, abandonou essa fé. Ele diz que uma vez que abandonou essa fé, está dizendo aqui que não pode. Claro, eu imagino que ele está dizendo isso, porque se ele rejeitou agora a ação do Espírito, rejeitou aquilo que o Espírito está ensinando, não tem mais salvação. É tal da coisa que você blasfemar contra o Espírito. Se você rejeita o Espírito, é só o Espírito que opera em nós. Por isso que eu falei, nós precisamos viver em comunhão com o Espírito. Aí talvez você fale assim, mas pastor, não está escrito lá que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação? Nós fomos o quê? Selados com o Espírito. Então, se eu estou selado com o Espírito, é Ele que vai garantir minha salvação. E essa é a coisa, né, toda doida aí, né? E eu estou para terminar, mas eu quero dizer assim, que eu acho que a gente precisa cuidar um pouco com isso, porque a Bíblia ela é cheia de relatos que a gente pode se apostatar. Ela é cheia de relatos desse tipo. Então, quando você lê as 7 cartas lá do Apocalipse, qual é o término da carta? Ao que vencer. Significa que se você não estiver cuidando, você vai ser um dos derrotados. Você precisa vencer, permanecer firme na sua fé. Em Romanos 11 diz o quê? Que foi tirado lá as oliveiras, nós fomos enxertados, mas depois ele fala também, vocês que estão enxertados, cuidado para que não caia, porque se Deus não poupou aqueles que eram da oliveira real, quanto mais nós, ele fala, quanto mais nós fomos enxertados. Então, ele vai dando diversos alertas que nós precisamos cuidar da nossa fé. E aí, se você falar, mas se nós estamos selados, o selo não autentica, não garante. Só, como eu disse aqui, ainda é um pensamento. A gente às vezes imagina o selo, e a gente tem essa tendência de a gente pensar num selo, como um selo talvez que você, quando mandava a sua carta no correio, quem era aqui mais antigo, vai lá e sela, gruda, aí o selo garante que a tua carta vai chegar lá, como o selo que o rei, né, fazia lá com o seu anel, e daí vai lá, pá. Mas aquilo era um selo sem vida. É isso que eu quero que você entenda, é um selo, só um símbolo que Paulo está usando. Porque quando fala que o Espírito Santo é o selo, ele está falando que ele está em nós. Ele está dizendo que o Espírito Santo vive conosco nessa comunhão. Por quê? Aí ele veio para quê? Para nos garantir a salvação. Ele é esse selo. Mas ele garante a nossa salvação como? Quando eu estou ouvindo o que ele está dizendo. Então, eu começo a caminhar com o Espírito. Ele me ensina todas as coisas. Ele vive comigo para fazer com que Cristo seja manifesto em mim. Ele é o meu guia. Ele é o conselheiro. Não é assim? Ele é o Espírito da verdade. E eu preciso viver uma relação com Ele. Então, nós, cristãos, precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Para que este selo, né, essa garantia que Deus colocou sobre nós tenha validade, porque Paulo fala, se você não ouve o Espírito, se você desobedece, você vai entristecendo o Espírito Santo de Deus, você vai quebrando essa comunhão com o Espírito Santo, até que pode chegar um determinado momento, que essa comunhão vai se quebrar para sempre, você não vai mais ouvir a voz do Espírito, você já vai estar com a sua mente, seu coração endurecido, cauterizado, está entendendo? E é por isso que a Bíblia fala, vigiai, orai, porque o Espírito Santo não é um selo que não tem vida, ele é um ser pessoal, que quer viver relação conosco, é como um pai que quer garantir que o filho cresça bem, e o pai pega na mão do filho, ele vai ensinando o filho, olha, não segue aqui, filho, faça aqui, mas se o filho rompe com isso, e o filho não quer ouvir o pai, vou fazer meu próprio destino, vou fazer meu caminho, ele não ouve mais a voz do pai. E nós podemos sim nos tornar tão insensíveis. E é isso que o texto nos ensina. Ao ponto de perdermos a nossa salvação. Por isso eu acho que a Bíblia ensina para nós. Vigiai, orai, cuidado para que não caia. Se afaste do pecado. Esteja preparado. Não é essa coisa de que
se eu pequei agora, tocou a trombeta, Jesus voltar e tal, e pronto, Jesus também não é isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que o fato de eu ter pecado, pronto, já apagou meu nome no livro da vida, já me rejeitou. Não estamos falando disso. Estamos falando de uma vida progressivamente no pecado, onde o Espírito alerta, fala, chama como um pai, eu disse, e vem, mas vai ignorando, até que chega uma hora que não ouve mais a voz do Pai, se distanciou completamente. Existe um texto na Bíblia que diz para nós não extinguirmos o Espírito